Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um dia de estudo, né? Do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã e irmão, né, que esteja necessitado dessa informação. Então, peço a permissão a Deus para dar início, né, ao nosso estudo, ao nosso trabalho de hoje, né, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. O livro é o Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Inteligíveis, por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de famílias são destruídos pela reencarnação. Como pensam certas pessoas? Ao contrário, elas são fortalecidos e repartados, né? É o princípio oposto que hoje destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição e pela simpatia e semelhança. Em inclinações, esses espíritos felizes, por estarem juntos, se preocupam. A encarnação não os separa, senão momentaneamente. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem uma mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos, né? Os mais avançados procuram fazer progredir e os retardários, né? Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez como ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada, mas pelo egoísmo e nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra sua mútua afeição. Entenda-se bem que se trata aqui de afeição real, de alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as faz nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos. E quando que a alma existe sempre, quantas pessoas unidas pelo único móvel de interesse, eles não são realmente nada, uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Item 19. A união
é a afeição que existe entre os parentes. São indícios da simpatia anterior, que os aproximou também. E se diz falando de uma pessoa cujo caráter, gosto ou inclinações não tem. Então, vamos entender, né, esse laço de família, né, que as pessoas têm. Então, no mundo espiritual, os espíritos eles vivem em grupos ou em famílias, né? E essa família ela tem por afeição. Então, vamos entender, vou pegar um exemplo aqui, como funciona. Não importa que um espírito de afeição tenha um seja mais evoluído do que o outro. Não. Então, vamos pegar o exemplo da mãe do André Luiz e o André Luiz. O André Luiz, quando foi para o mundo espiritual, ele foi para o umbral. Né? E sua mãe já estava no mundo espiritual, no plano das artes e ciência, que é um plano que está acima do plano de umbral. Né? Então, nós temos aqui no planeta 5 planos. O plano da crosta terrestre, não temos mais o plano da trevas e nem das sombras. Então, nós temos crosta terrestre, umbral, plano das ciências, das artes, né, onde vivia a mãe do André Luiz, mas não sei qual a colônia dela, plano dos divulgadores do Evangelho do Cristo e plano dos ministros do Cristo. Então veja bem, pegando como exemplo André Luiz e sua mãe, eles não perderam a afinidade. Então o que aconteceu? Quando o André Luiz sai de um umbral grosso e vai para um umbral fino, que é o nosso lar, ele se comunica com a mãe por pensamento. Por quê? Ele não podia ver a mãe dele, porque ele estava na vibração menos elevada do que a mãe. Né? O grau evolutivo da mãe era maior. Então, é isso que acontece. O espírito menos evoluído não consegue enxergar aquele mais evoluído. Então, eles faziam a comunicação por pensamento. Aí, como a mãe dele tinha essa elevação, ela poderia se materializar no mesmo nível de vibração que tinha o André Luiz. Então, ela se materializava 24 horas no nosso lar para se comunicar depois ela ir embora, né? Então só para mostrar como exemplo que esses laços, né, não rompem. Mesmo o espírito sendo mais evoluído do que o outro, tá? Essa afinidade que eles têm não é rompida, né? Então, eu vou pegar outro exemplo também do nosso lar. Eles viviam em família, a dona Laura e o seu Cláudio. O seu Cláudio encarna primeiro, né? E o seu Cláudio, como ele era um espírito, assim, que todos os espíritos que têm um certo grau de evolução, quando é bebê, ele faz a comunicação com seus pais, lá no mundo espiritual, né? Com sua família no mundo espiritual que ele veio, da colônia dele. Então, o seu Cláudio fazia essa comunicação de madrugada com a dona Laura, que era a esposa dele. Né? E aí, depois a dona Laura vem encarnar. E dona Laura e seu Cláudio são os avós do Emmanuel. Do Emmanuel, né, encarnou em 2000, né? Só que nós não sabemos quem é a dona Laura e quem é o seu Cláudio. Né? Então, é nesse contexto. E quando ele fala o seguinte, que a afinidade que esse espírito tem, uma afinidade verdadeira, quer dizer o seguinte:
querendo dizer que está no mesmo grau deles, dessa afinidade. Então, eles são atraídos já por muito tempo. Não há afinidade que eu penso negativo e atrai aquele espírito negativo para mim. Que eu pensei, já está tendo afinidade de pensamento. Porque eu pensei, fiquei com raiva, atraí aquele espírito que tem raiva. Não perdoo, atrai aquele espírito que não perdoa, né? Então, é nesse contexto que o texto que ele coloca de verdadeiro. É a mesma coisa. Eu penso numa forma de perdoar, eu penso em fazer prece, eu vou atrair espíritos que pensam da mesma forma, só que eu não convivo com eles. Essa que é a diferença. Né? Então, é nesse contexto de afinidade que os espíritos têm dentro do mundo espiritual. Né? Então, é muito importante isso, essa afinidade. E essa afinidade nunca acaba. Então, se o espírito, assim, igual o Dona Laura, o seu Cláudio veio primeiro, a Dona Laura veio depois. E eles estavam lá se comunicando. Né? Então, veja bem, um espírito que estão juntos, em grupo ou família, eles não encarnaram, não estão encarnados juntos. Um vai encarnar e o outro vai encarnar em outra encarnação. Esse que não encarnou, ele vai ficar ali levando sempre mensagem para eles. A comunicação vai ficar sempre ali. Ele talvez seja até um mentor dele também, né? Não sei, um guia, alguma coisa. Né? Então, é nesse contexto que funciona esses laços de famílias. Né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Né? Passo para a prece e encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, que com certeza consegui atingir meu objetivo de levar uma mensagem, né, para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Então, peço a permissão a Deus, né, para dar como encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão para a irmã ou irmão que tenha me assistido e me ouvido. Aleluia. Amém.